Boa tarde, gente. Hoje a gente vai dar continuação à nossa aula de estrutura de texto, falando agora sobre o desenvolvimento. Na aula passada eu tinha apresentado essa parte, né, do que tinha que ter no desenvolvimento, e aí eu falei que não podia faltar o tópico frasal, a fundamentação do seu argumento, sua estratégia argumentativa e a conclusão do seu argumento com base na sua tese. E aí existem vários tipos de abordagem para o desenvolvimento, no caso de dois períodos, né? Que é causa e consequência, problema 1 e problema 2, prós e contras, passado e presente, comparação e o que é o problema e por que ele persiste. Isso aqui foi da aula passada. Aqui, desenvolvimento. Como a gente tinha apresentado a introdução na aula passada, a introdução, como vocês viram, é algo bem superficial. Você só dá a contextualização do tema, a sua tese, sua opinião sobre o tema e por que você acha que porque sua opinião é aquela. No caso da democratização do acesso ao cinema, né? O tema, você criou a opinião, porque tem uma pergunta subjacente ao tema. E a pergunta subjacente ao tema, nesse caso, é se há ou não a democratização do acesso ao cinema no Brasil, no tema do Enem 2019. E aí você disse que não há democratização do acesso ao cinema, por causa de X e Y. Mas isso é só a sua introdução, é muito superficial. Sofia, Oi. tu ainda tá naquele slide com apresentar o tópico frasal, fundamentação, conclusão? Que parece que congelou aqui. Peraí. Não, tá em construção do desenvolvimento. Vocês estão vendo? Sim, Tá vendo agora? pronto, tá certo. Mas vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Não dá pra eu ler o chat porque tá apresentando. Aí qualquer coisa a Rebeca me chama. Certo. Aí eu tava falando que a introdução é uma parte muito superficial do texto, porque você só tá apresentando a sua opinião. E aí, por exemplo, se o texto fosse uma conversa com um amigo, você falava, eu não concordo com isso por causa de X e Y. Aí seu amigo vai falar, sim, Sofia, mas por que isso? Você tem que embasar a sua opinião, ela precisa estar embasada em algo. E é aí que entra o desenvolvimento. Ele vai fundamentar a sua opinião, ele vai fundamentar a sua tese. E aí, na construção do desenvolvimento, existem dois tipos de projeto. Na verdade, existem outros tipos, mas esses são os mais comuns. Que, primeiramente, você apresenta o tópico frasal. O tópico frasal é a ideia núcleo do seu parágrafo. E, a partir dele, você fundamenta o seu argumento. Por exemplo, aqui os argumentos eram a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos impediam, né, o acesso ao cinema e a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. O tópico frasal do seu desenvolvimento 1, o seu primeiro desenvolvimento, você vai abordar sobre a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. E aí, esse é o seu tópico frasal. Mas depois você tem que fundamentar aquilo. Você tem que acrescentar um repertório e depois analisar. E no final você conclui, você reafirma a sua tese, para que o seu parágrafo esteja cíclico, né? Conectado. Ou então, você pode primeiramente começar com um repertório, e aí você explica esse repertório, analisa ele, você faz a relação, né, do repertório com um exemplo da realidade, e aí então você conclui. Existem vários tipos de argumentação. Existe a argumentação de citação, e aí você cita alguém, um pensador, né, ou um filme, uma série, um livro, e essa citação ela pode ser direta ou indireta. No caso da citação ser indireta, você vai explicar o pensamento daquele filósofo, do escritor. E na citação direta, você vai dizer exatamente o que ele disse. Por exemplo, segundo Thomas Hobbes, entre aspas, o homem é o lobo do próprio homem. Aí, no caso do... Beca vai falar Sofia, alguma coisa? Oi? tu pode repetir o que seria esse tópico frasal que a Agnes não entendeu direito? O tópico frasal é quando você vai resumir... Peraí. Cristina disse que o celular dela vai descarregar, eu vou ter que sair. Mas não tem problema, depois você assiste gravado. Beleza? O tópico frasal, ele é a ideia núcleo do seu parágrafo. É como se você pegasse
o que você disse na introdução, os seus 2 argumentos, e aí separasse eles em 2. E aí, você vai colocar o primeiro no seu tópico frasal, você vai apresentar aquilo logo de cara. Por exemplo, se o tema fosse gravidez na adolescência, aí um dos argumentos que você apresentou na introdução seria que um dos motivos para a gravidez da adolescência acontecer é a falta de orientação. E aí você coloca, né? A princípio, é refutável que a falta de orientação é o principal fator que gera gravidez na adolescência no Brasil. Entendeu? Esse é o seu tópico frasal, quando você começa o seu desenvolvimento. Entendeu até aí? Deixa eu ver se ela respondeu. Sim, entendi. É meio que você vai afirmar o que você disse na introdução. Isso. E você vai afirmar o que você disse na introdução e você meio que vai iniciar o que você vai falar em todo o seu desenvolvimento. E aí, com o seu tópico frasal, você vai construindo depois. Você vai fundamentar aquilo. Eu tenho um professor de redação e ele disse que quando a gente está fazendo nosso projeto de texto, é bom você circular o que você disse no seu tópico frasal. Por exemplo, eu falei da falta de orientação, é o principal fator que gera a gravidez na adolescência no Brasil. Aí, no caso, circularia falta de orientação e gravidez na adolescência no Brasil. Porque eu preciso explicar aquelas partes durante o meu desenvolvimento. Eu não posso deixar aquilo solto, porque eu preciso explicar cada parte da minha argumentação. Senão a gente acaba perdendo ponto na competência 3 e 4. No caso, eu disse da gravidez da adolescência no Brasil, né? E aí eu falei da falta de orientação. E quando eu falei da falta de orientação, você pensa assim, falta de orientação de quem? Da escola, da família? A gente precisa encontrar um agente culpabilizador. Quem é o responsável por aquilo acontecer? Aí você fala que no século XXI, muitas famílias tratam o sexo como tabu, e isso é um agravante, né, para a gravidez na adolescência. E você pode falar também sobre a escola. Dizer que, além disso, muitas escolas não tratam sobre educação sexual. Exatamente, culpabiliza o governo sempre. Aí você fala que a escola não trata de educação sexual porque ela acaba sendo incitadora de sexo, né? E aí pronto, eu disse o quê? Falta de orientação. Depois eu expliquei o meu argumento, quem são os agentes culpabilizadores. E aí que chega o ponto que você precisa legitimar o seu argumento. Mas tá bom, você disse isso, mas é sua opinião. Quem é que comprova o que você disse, entendeu? E aí, nesse caso, por exemplo, eu vou usar uma argumentação de citação. Eu uso Foucault, porque Foucault disse que certos saberes são bloqueados na sociedade por serem considerados nocivos. E aí você relaciona isso com o sexo, né? Você diz que a sociedade impede a circulação dessas informações por ser considerado nocivo, né? Aí você fala, de acordo com o filósofo francês Michel Foucault, e aí explica a citação dele. É a citação indireta, né? Entenderam até aí? Ou tem alguma dúvida? Acho que entenderam, né? E aí, no que eu disse essa parte que eu expliquei agora é o primeiro jeito de você construir seu desenvolvimento. Apresentar o seu tópico frasal, fundamentar ele e concluir, né? Você vai reafirmar a sua tese. É muito importante ter a reafirmação da tese no desenvolvimento, porque você simplesmente não pode jogar uma coisa e não concluir ela, precisa ter uma conclusão. E o outro jeito é você iniciar com o repertório, né? Explicar, analisar e concluir. Por exemplo, numa argumentação, no caso de retomada histórica. No meu Enem 2019, eu fiz retomada histórica. Eu falei que no Brasil Império, né, durante o Império de Dom Pedro II, ele criou muitas bibliotecas, jornais e teatros. Mas isso era só a elite tinha acesso a isso. E aí eu comecei com o repertório, né? Meu repertório era uma retomada histórica. E aí eu analisei, eu falei que hoje em dia isso continua acontecendo, e aí eu analisei com o cinema. E depois expliquei, né, dei o exemplo do real, minha retomada histórica já era o repertório, e depois eu só fiz concluir. E é importante a gente ter noção de que no seu desenvolvimento, tanto o primeiro parágrafo quanto o segundo, você precisa ter um repertório sociocultural legitimado, ou seja, filmes, séries,
pensadores conhecidos. Tipo, você tem um professor que fez um doutorado e tem uma tese massa, mas ninguém conhece ele, entendeu? Então não adianta você colocar o pensamento dele, precisa ser um repertório legitimado. A gente fez um post hoje, né, com letras de músicas de funk. É um repertório legitimado, porque é socioculturalmente conhecido. E tem que lembrar também que precisa de coesão entre os parágrafos. Utilize conectivos entre os parágrafos e entre os períodos dos parágrafos. Por exemplo, eu iniciei meu parágrafo, né? Geralmente as pessoas iniciam só com o repertório, ou então elas colocam inicialmente é relevante abordar, e aí começa. Isso acaba sendo conectivo, né? Você está conectando os parágrafos do seu texto. Mas também você precisa conectar os períodos do seu texto, ou do seu parágrafo. Você fala inicialmente, é relevante abordar que tananã acontece por causa de X e Y. Além disso, ou então, isso é evidente em, entendeu? Seus períodos precisam estar conectados. Tanto os períodos quanto os parágrafos. Eita, peraí. E ao iniciar D2, né, como eu falei que os parágrafos precisam estar conectados, utilize sempre o conectivo ou faça um período de retomada, né, que junte o seu D1 com o seu D2, principalmente por causa disso daqui. Vocês estão vendo que mudou o slide? Principalmente por causa disso, da sua estratégia argumentativa, de causa e consequência. Não adianta você falar inicialmente, tananã, tananã, e aí você falar além disso, se sua estratégia argumentativa foi uma consequência, sabe? O seu parágrafo precisa fazer sentido com o primeiro parágrafo. Eles precisam ter uma relação. E aí, o que a gente vai fazer hoje? A gente trouxe uma redação 920 do Enem 2019 e uma redação nota 1000, para a gente ver o que é a diferença, né? O que é que falta, o que é que eles erraram. Aí, Rebeca vai apresentar agora, eu vou parar de apresentar. Vocês têm alguma dúvida ou Rebeca quer falar alguma coisa? Não, agora tu não acha que seria melhor apresentar logo a 1000, não? Pode ser. Deixa eu botar. Estão vendo aí? Tá abrindo. Certo. Aí eu vou ler de novo a introdução dessa redação nota 1000. Aqui. De modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira, haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, aqui ela fez a contextualização, né, do tema, e aqui ela apresentou a tese dela, que ela falou que, na realidade, né, fora desse contexto do filme, a população brasileira não recebe esses benefícios, né, que são disponibilizados pelo cinema. E por que isso acontece? Segundo ela, isso acontece devido à elitização dos meios de comunicação, ou dos meios cinematográficos, e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. E aí aqui ela fez meio que ela iniciou a proposta de intervenção e concluiu, né, dizendo que o acesso ao cinema no Brasil não é democratizado. E aí a gente parte para o desenvolvimento dela. A princípio, é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Isso posto, segundo o filósofo inglês Nick Cowdery, em sua obra Por que a Voz Importa?, a sociedade neoliberal odierna tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privados dos meios de comunicação. A partir disso, é indubitável que a localização
dos cinemas em áreas mais nobres e o alto valor dos ingressos configuram a tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como discute Nick Coulter. Nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura promovidos pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado. Esse é o primeiro desenvolvimento dela. E aí o segundo, né? Ademais, vale postular que a falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo aos cinemas do país. Conquanto a acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna e os cinemas disponham de lugares reservados para cadeirantes, não há intérpretes de Libras nas telas e a configuração das salas, pautadas em escadas, não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. À luz dessa perspectiva, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Certo. Aí vocês viram que ela deixou claro os argumentos dela na introdução, e aí, a partir daí, ela vai para o desenvolvimento. E aqui, ela utilizou um conectivo, a princípio. Ou seja, a princípio, o que é que ela vai falar sobre? A princípio, é lícito destacar, né, que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Esse daqui é o tópico frasal dela. É a ideia núcleo do parágrafo dela. Ou seja, qual é o argumento dela? O que ela está defendendo? Que a elitização dos meios cinematográficos faz com que os brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. E aqui, ó, ela usa o quê? Outro conectivo, isso posto, ou seja, ela conectou o período anterior com esse que ela vai falar agora. Isso posto, segundo o filósofo inglês Nick Coulter, ele é um filósofo contemporâneo, e aí ele fala sobre política e questões sociais. Ele não é muito conhecido, mas vale a pena você olhar as teses dele. Em sua obra, Por que a Voz Importa, a sociedade neoliberal odierna tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privados dos meios de comunicação. Então, o que foi isso? Foi o repertório sociocultural legitimado que ela usou, né? E, como vocês podem ver, ela fez uma argumentação de citação indireta. Como eu tinha dito, né? Ela não falou exatamente o que o filósofo disse, mas o pensamento dele, né? O que ele defendia. Que ele disse que, como ela falou da elitização dos meios cinematográficos, e aí ele fala que a sociedade neoliberal odierna silencia os grupos menos favorecidos, privando eles dos meios de comunicação. Então, o que ela fez? A estratégia dela foi apresentar o tópico frasal, aí ela conectou aqui com esse conectivo, fez a citação, o repertório sociocultural dela, e agora ela vai fazer a análise desse repertório. A partir disso, é indubitável que a localização dos cinemas em áreas mais nobres e o alto valor dos ingressos configuram uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como discute Nick Coulter. Nesse viés, poucos são indivíduos que desfrutam direito ao lazer e à cultura promovidos pela cinematografia. O que ela fez aqui? Ela apresentou, ela exemplificou o que o pensador disse, né? Porque não adianta, como o que o filósofo disse, é um pensamento dele, né? É o que é a tese dele. Ela não pode simplesmente dizer aquilo e acabou. Ela precisa comprovar onde é que aquilo está presente na sociedade brasileira. E ela falou que os cinemas no Brasil, eles estão concentrados nas áreas nobres e os ingressos são muito caros, o que configura uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, como discutiu o filósofo que ela citou. E aí ela conclui, o que é que aquilo causa? Qual é a conclusão dessa sua ideia? Nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam direito ao lazer e à cultura promovido pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado. Tá vendo aqui que nessa parte ela retomou a tese dela, porque na tese dela ela fala que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas do cinema. E aí ela vem e fala que poucos indivíduos desfrutam direito ao lazer e à cultura promovidos pela cinematografia. Ela retomou a tese dela.
e nessa parte aqui, deixa eu grifar também, né? Foi onde ela exemplificou. E aí ela vem para o D2. No D2, vocês podem ver de cara que ela usa o conectivo, né? Ela conecta o D1 com o D2, porque a estratégia dela foi problema 1 e problema 2. Ela falou que a princípio, tananã, tananã, e aí quando ela parte para o desenvolvimento, ela fala, ademais, além disso, além daquilo que eu falei, vale postular, ou seja, é importante ressaltar também que a falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo aos cinemas do país. Também dificulta o acesso amplo aos cinemas do país. É a tese dela. Ela fala que não há acesso a cinema no país, no Brasil. E por que isso? Elitização dos meios cinematográficos e falta de infraestrutura. De novo, ela usa aquela estratégia de tópico prazal, fundamentação, explicação e conclusão. Aí, certo, ela fala da falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos, e aí ela fala, conquanto a acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna, ou seja, pela Constituição, né? Apesar da acessibilidade ser um direito assegurado pela Carta Magna, e os cinemas dispõem lugares reservados para cadeirantes, não há intérprete de libras nas telas, e a configuração da sala não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. Isso daqui tanto é o repertório dela, ou seja, a legitimação dela, quanto é a fundamentação do argumento dela. Porque acaba sendo um exemplo da realidade, né? Ela diz que a acessibilidade ao acesso ao cinema é um direito assegurado pela Constituição, né? E apesar do cinema ter lugares reservados para cadeirantes, não tem intérprete de libras nas telas. E como o cinema é configurado em escada, a pessoa, o idoso, por exemplo, não pode assistir o cinema nas partes mais altas, e portadores de necessidades especiais têm mais dificuldade, né, para acessar as cadeiras mais altas. Você viu que ela não usou um repertório, por exemplo, um filme ou a citação de um filósofo. Ela fez uma análise do real, um exemplo do cotidiano, né, e não tem como alguém contradizer isso, porque é algo que todo mundo vê. Isso acaba também sendo um repertório. Então, você não precisa, se matar estudando uma frase de 1000 filósofos. Você pode muito bem trazer o exemplo do seu cotidiano, porque aquilo acaba sendo um repertório e legitima o seu argumento também. E aqui ela conclui, né? Ela fala que, à luz dessa perspectiva, ou seja, de acordo com o que ela disse anteriormente, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Ela meio que faz um início de uma proposta de intervenção, né, da conclusão, mas ela podia também ter falado que, por exemplo, à luz dessa perspectiva, fica claro que a falta de investimento em infraestrutura faz com que parte dos brasileiros sejam excluídos dos ambientes cinematográficos, em vez dela fazer um início de conclusão, né? São várias opções que você pode ter. E é interessante a gente ver isso porque você não precisa ter um modelo certo na sua cabeça. Você pode ir vendo de acordo com os projetos de texto e de acordo com os repertórios e ideias que vêm surgindo. Alguém tem alguma dúvida? Ou algo a acrescentar? Por enquanto, ninguém falou nada, não. Pronto, então tu vai apresentar agora a Ana Beca. Uhum. Aí, se alguém falar alguma coisa aí, tu avisa. Estão vendo a minha tela? Ainda tá carregando. Quando aparecer aí, tu avisa. Foi. Pronto. Essa daqui foi a minha redação. Eu tirei 920. E eu perdi ponto justamente na competência que diz respeito à argumentação, diretamente à argumentação. Foi um dos lugares que eu perdi ponto. Então, para dar uma lida e ver
e dar uma comparada, né, com o que a gente botou de exemplo. No início do século XIX, a Moreninha e Iracema, o Guarani, dentre outros romances, surgem trazendo inovação na literatura nacional. Entretanto, tal produção cultural foi voltada para a elite, excluindo grande parcela social. Da mesma forma, o cinema, desde sua criação em 1895, também exclui a população majoritária, sendo um produto de uma globalização desigual e má infraestrutura urbana. Então, aqui tudo isso foi contextualização, e aqui eu fiz um link assim, entre o cinema e o surgimento dos romances, que também era uma produção voltada para a elite. Aí eu falei que o cinema exclui a população majoritária, assim, lembrando que o tema dessas duas redações era a democratização do acesso ao cinema. Aí eu meio que falei que essa democratização não existe, e eu falei que era produto de uma globalização desigual e uma infraestrutura urbana. Então, após ler essa introdução, provavelmente se imaginaria que eu ia falar primeiramente sobre globalização desigual e, no segundo desenvolvimento, sobre má infraestrutura urbana. Agora vamos para o desenvolvimento. A priori, a globalização consiste na forma como as sociedades se integram na contemporaneidade, principalmente no âmbito sociocultural. Porém, este fenômeno é prejudicado pela disparidade econômica de forma a eximir as camadas sociais mais baixas e priorizar a burguesia. Nesse sentido, os mais economicamente vulneráveis não se sentem em seu lugar nos shopping centers, e consequentemente nas salas de cinema, sendo lugar para o geógrafo baiano Milton Santos onde há a sensação de pertencimento. Desta forma, o acesso ao cinema se torna um privilégio que pode ser evidenciado pelo alto custo dos ingressos. Alguém percebeu alguma coisa diferente do que a gente tinha apresentado e quer falar? Quem se arrisca? Pronto. Ninguém falou nada, então vamos seguir. E se todo mundo ainda ficar coisa, aí eu explico. A posteriori, aqui o segundo desenvolvimento, a posteriori é indubitável que há um déficit na infraestrutura das cidades para o acesso à cultura. É evidente que as salas de cinema, em sua maioria, se encontram nas áreas de renda mais alta dos grandes centros urbanos, dificultando o acesso das populações interioranas e periféricas. Deste modo, torna-se necessário para estas pessoas o uso do transporte coletivo que se encontra precarizado. Assim, a má mobilidade urbana inviabiliza, através das longas esperas e alto custo das passagens, o acesso ao cinema. E aí, alguém tem algum comentário? Ninguém se arrisca, gente? Vou esperar um pouquinho. Lion diz que não se arrisca. Poxa, Lion. Alguém? Certo. Pronto. Sobre a introdução, Beca? apesar de hoje... Oi. Clécio disse que acha que você só apresentou os problemas e acabou no desenvolvimento de direito. Onde, Clécio? Paulo falou que ficou bem claro o uso dos conectivos. Pode falar, Clécio. Eu vou falar que é melhor. Eu não sei mais, mas eu acho que você só acabou apresentando os problemas do desenvolvimento, né? Aí, não sei muito bem. Talvez no segundo desenvolvimento não ficou com tantas não, você não usou referências no caso, né? Eu acho que no segundo parágrafo não tem. Eu não sei muito bem. Pronto. A questão do segundo parágrafo, eu realmente não usei um repertório,
Mas o Enem ele não exige que você use repertório necessariamente nos 2 parágrafos, nos 2 desenvolvimentos. Se você usar um repertório que ele seja produtivo e que tenha relação com o que você escreveu, você já fecha a competência que é relacionada ao repertório sociocultural. Isso a gente vai explicar depois, competência por competência, para vocês verem como é essa correção e ficar mais fácil também de entender na hora de escrever. Aí, como eu já tinha usado esse repertório aqui no primeiro desenvolvimento, então eu não fui penalizada por não usar aqui. A competência que diz respeito ao repertório eu fechei justamente por causa disso aqui. Eu acho que talvez eu ter falado de globalização possa ter contado também como repertório. Mas é isso, como já tinha no desenvolvimento 1, eu não precisava usar no desenvolvimento 2. Mas alguém tem algum comentário? Não? Ninguém? Bora, gente. Hora de errar agora. Podem falar sem medo. Então é isso, né? Vou seguir. Alguém ligou o microfone aí? Quer falar alguma coisa? Ô, Rebeca, eu não entendi muito bem essa parte. Você falou do repertório que você utilizou no primeiro desenvolvimento, mas no segundo. Eu não entendi muito bem essa parte aí. A última parte que você falou. Pronto. Tu falou que eu não usei uma referência para fundamentar minha argumentação no segundo desenvolvimento. O que é verdade, eu não usei. Mas o Enem basicamente tem 2 competências que dizem respeito à argumentação. A argumentação e ao desenvolvimento do texto no geral. A competência 2, o que ela vai exigir de você é o seguinte, que você tenha compreendido o tema e que você tenha ela exige 3 coisas. Competência 2. Que você tenha compreendido o tema e que demonstre isso no seu texto, que você use repertório que seja legitimado e tenha relação com o tema, e que esse repertório seja produtivo, que ele encaixe na argumentação e que você faça um bom uso dele. Mas você não precisa fazer isso nos 2 desenvolvimentos. Se você fizer uma vez, você já fecha essa competência. Ou seja, não precisa usar esse repertório, ou seja, essa referência, como tu chamou, para os 2 argumentos. Se você quiser, você pode usar, se você achar que é necessário. Mas, por exemplo, aqui eu já tinha usado no desenvolvimento 1, quando eu falei aqui do conceito de lugar para Milton Santos, isso já foi um uso de repertório. E, se eu fechei, os corretores devem ter considerado o uso produtivo. Aí, como eu já tinha feito isso no desenvolvimento 1, eu não fui penalizada por não usar o repertório ou essa referência externa no desenvolvimento 2. Entendeu agora? Clássico? Eu entendi agora. Pronto. Vou falar para vocês agora o porquê eu acho que eu fui penalizada. Vou ler de novo esse daqui. A priori, a globalização consiste na forma como as sociedades se integram na contemporaneidade, principalmente no âmbito sociocultural. Porém, este fenômeno é prejudicado pela disparidade econômica, de forma a eximir as camadas sociais mais baixas e priorizar a burguesia. Ou seja, eu falei basicamente sobre a globalização ser desigual e só ser boa para a burguesia, digamos assim, para as pessoas de classes mais altas.
Nesse sentido, os mais economicamente vulneráveis, ou seja, essas pessoas dessas camadas sociais mais baixas, não se sentem em seu lugar nos shopping centers, que são onde estão a maior parte dessas salas de cinema. E eu fundamentei isso falando que lugar para o geógrafo baiano Milton Santos é onde há uma sensação de pertencimento. Ou seja, toda a minha argumentação foi falando que essa globalização desigual faz com que as pessoas mais pobres não se sintam em seu lugar, não sintam pertencimento nesses shopping centers que são coisa muito elitizada. Só que aí, olha como eu concluí. Desta forma, o acesso ao cinema se torna um privilégio que pode ser evidenciado pelo alto custo dos ingressos. Só que, se vocês pararem para perceber, eu não falei em nenhum momento desse alto custo dos ingressos. Meio que eu acrescentei uma informação que não foi desenvolvida e que ficou solta. Vocês percebem isso? Beca, fala como você poderia consertar. Pronto, Alex pediu para eu repetir. Ó, toda a minha argumentação no desenvolvimento 1 foi falando que, devido a essa globalização desigual, os cinemas estavam nos lugares muito elitizados, que são os shopping centers, e essas pessoas de camadas sociais mais baixas, as pessoas mais pobres, não se sentem no lugar, não se sentem pertencidas a esses lugares, e isso acaba prejudicando a democratização do acesso ao cinema. Aí eu falei que o acesso ao cinema é um privilégio, que pode ser evidenciado pelo alto custo dos ingressos. Só que eu não falei em nenhum momento no meu desenvolvimento sobre esse alto custo dos ingressos, então ficou uma informação solta. Entendeu? Pronto. Então, eu acho que isso foi o principal problema do meu desenvolvimento. Alguém abriu o microfone? Agora, se no caso da Rebeca, se ela fizesse meio que um parágrafo entre o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, para desenvolver mais essa questão que ela falou do alto custo dos ingressos, será que seria uma alternativa para melhorar isso ou não? Pronto, boa pergunta. A questão de fazer outro parágrafo é que o Enem tem o máximo de 30 linhas, né? Então, geralmente, para ficar com uma argumentação consistente, a gente escolhe 2 argumentos e desenvolve um no primeiro desenvolvimento. Peraí, gente. Peraí, que minha mãe tinha me perguntado uma coisa aqui. Pronto. A questão é que o Enem tem um máximo de 30 linhas. Então, geralmente, se você colocar um terceiro parágrafo, você não vai conseguir desenvolver essas informações justamente por essa limitação. Se fosse, por exemplo, um texto mais livre, que você não tivesse esse limite tão pequeno, você poderia fazer isso. Mas, para consertar, o que você poderia fazer é o seguinte: ou tirar essa informação e concluir de outra forma. Por exemplo, eu poderia concluir: dessa forma, o acesso ao cinema se torna um privilégio que um privilégio. Não, por exemplo, deixa eu ver. Pronto. Dessa forma, percebe-se que o acesso ao cinema é um privilégio, um privilégio das pessoas mais ricas ou que é causado pela desigualdade social. Isso estaria relacionado com a minha argumentação, e eu tiraria essa informação. Mas, se você achasse que essa informação é essencial, você poderia construir sua argumentação em torno dela. Por exemplo,
eu falei aqui sobre essa desigualdade social. Deixa eu ver onde eu poderia encaixar isso aqui. Uma coisa também que eu percebi é que você falou que poderia retirar essa informação e tentar finalizar de outra forma. Geralmente o pessoal fala que quando você inicia falando de alguma coisa, você pode retomar isso geralmente no final do texto e não no meio. Mas se você pudesse dialogar com aquilo que fala que dos livros, né, a Moreninha e Iracema, que foi voltado para a elite. Aí se colocasse que dessa forma o acesso ao cinema se tornaria um privilégio que nem para a elite, voltado para a elite, como foi os livros e tal. Poderia ser assim também, né, para finalizar de uma forma que não. Mas eu queria saber se, tipo, poderia colocar o texto, ou relacionar, sem ser no final, porque geralmente falam que isso é bom para o final do texto, para a conclusão, desde o meio. Tu quer saber, no caso, se poderia retomar aquele repertório que eu usei na introdução, no desenvolvimento. É isso? Isso, porque eu estou falando que é bom retornar no Pronto. final, e não no desenvolvimento, eu nunca vi isso. Você pode, sim, por exemplo... Pronto. Se eu falasse no parágrafo justamente desse preço dos ingressos. Beca, Se meu... Oi. o que a Agnes disse, você poderia colocar assim: desta forma, o acesso ao cinema se torna um privilégio somente para as elites, assim como os livros do século XIX, se fosse usar no Sim, verdade. desenvolvimento. E no caso, se fosse colocado os preços dos ingressos, Aí, pode falar. pode falar. Eu ia falar que Pode falar. Depois eu... se fosse falar dos preços dos ingressos, eu colocaria depois que você diz da disparidade econômica, que esse fenômeno é prejudicado pela disparidade econômica de forma a eximir as camadas sociais mais baixas e priorizar a burguesia, como é visto nos altos preços dos ingressos. Entendeu? E aí, nessa forma, os mais economicamente vulneráveis não precisa mudar toda a sua argumentação, mas só a forma como as palavras estão construídas. Verdade. Aí, meio que integraria isso daqui sem adicionar informação nova. Sim. Aí, como a Sofia falou, não teria problema retomar a contextualização que eu fiz na introdução, na argumentação. É isso. Como a Agnes falou, geralmente é mais comum, né, ver isso na conclusão. Por exemplo, dessa forma, o cinema deixaria de ser um privilégio como os livros do século XIX. É mais comum de ver. Mas pode sim usar no desenvolvimento, como a Sofia falou. Tipo, dessa forma, o acesso ao cinema se torna um privilégio, assim como os romances do século XIX. Pronto. Aí não prejudicaria a minha informação, porque eu não estou adicionando uma coisa nova, porque foi algo que eu já falei, diferente do que foi feito aqui. Eu falei do alto custo dos ingressos. Outra coisa que não prejudica diretamente, mas que deixa um pouco mais desorganizado o texto, é que está meio bagunçado minha argumentação, meu desenvolvimento, no caso. Não está seguindo aquela linha que a gente tinha apresentado antes, que é o que eu indico. Se você quiser fazer assim de uma forma mais livre, você pode, mas é possível que você se perca ou até que o corretor se perca no seu texto. Mas se você tiver certeza que está bem coerente, você pode seguir normalmente. Por exemplo, eu meio que comecei. Quer falar? Não, eu só ia dizer que é aí que entra a importância do projeto de texto, né? Porque a gente sabe como vai construir o parágrafo. Por exemplo, aqui eu comecei meio que introduzindo um repertório. Eu falei que o que era essa globalização, a priori, a globalização
globalização consiste na forma como as sociedades se integram na contemporaneidade, principalmente no âmbito sociocultural. Só que isso aqui não é meu argumento, é só uma informação que eu precisava para contextualizar. Então, isso não seria meu tópico frasal. Se fosse seguir aquela linha lá da argumentação, tipo isso daqui, apresentar o tópico frasal, fundamentar e concluir. Como faria isso? Espera. Deu uma travada aqui. Pronto. Aí depois eu falo. Porém, este fenômeno é prejudicado pela disparidade econômica de forma a eximir as camadas sociais mais baixas e priorizar a burguesia. Pronto. Se eu quisesse transformar isso daqui no tópico frasal para organizar melhor e ficar mais parecido com esse padrão do Enem, eu poderia colocar: a priori, é fato que a globalização é um fenômeno prejudicado pela disparidade econômica, e eu parava aí, depois eu explicava o que é essa globalização, de que forma isso afeta a burguesia, ou de que forma isso afeta essas camadas sociais mais baixas, e eu poderia explicar logo em seguida, talvez, esse conceito de lugar. Na verdade, dá para fazer de várias formas, dá para reorganizar de várias formas, mas isso foi o que veio na minha mente na hora, então escrevi. Agora, se vocês forem perceber, já está bem diferente o D2, já está mais organizado, apesar de não ter essa fundamentação de repertório. Vou ler de novo. A posteriori, é indubitável que há um déficit na infraestrutura das cidades para o acesso à cultura. Isso aqui já é um tópico frasal. Vê que eu estou expondo meu argumento logo no início do parágrafo, que é o que eu tinha dito na introdução, que esse não acesso, essa não democratização do cinema é produto da má infraestrutura urbana. E foi justamente o que eu vim falar aqui, ó, que é um déficit na infraestrutura das cidades para o acesso à cultura. Pronto. Aí eu já expus logo o meu argumento. Aí depois eu fui desenvolvendo. É evidente que as salas de cinema, em sua maioria, se encontram nas áreas de renda mais alta dos grandes centros urbanos, dificultando o acesso das populações interioranas e periféricas. Deste modo, torna-se necessário para estas pessoas o uso do transporte coletivo, que se encontra precarizado. Assim, a má mobilidade urbana inviabiliza, através das longas esperas e do alto custo das passagens, o acesso ao cinema. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu pessoalmente acho que esse segundo desenvolvimento, apesar de não ter essa fundamentação e parecer ser algo mais simples, para mim está mais organizado. Queria saber o que vocês acham. Vocês concordam, discordam? Por quê? Alguém tem algo a acrescentar? Alex, você acha que está mais organizado do que o outro? Se sim, por quê? Ou se não, por quê? Gostaria de explicar? Se quiser ligar o microfone. Ninguém quis falar, não. Mas é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a acrescentar. Assim, mais fora do texto assim em si.
Uma coisa que vocês têm que lembrar é que cada parágrafo do desenvolvimento é como se fosse um mini texto. Meio que aqui você tá. Meio que aqui você fala o que você vai discutir ao longo desse mini texto. Aí você fala, 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 e no final você conclui. É como se fosse realmente um mini texto. Sofia, tem algo a Alex, acrescentar? não, Alex disse que ele achou que está mais organizado porque as informações estão mais explícitas. É importante falar Pode também ser. dessa relação entre um parágrafo e outro. Você viu que Beck usou a priori e a posteriori. É como se fosse em primeiro lugar, inicialmente e além disso. Alex falou também que os conectivos estão mais explícitos. E tem gente que usa assim. Eu fazia esse erro de usar, por exemplo, em primeiro lugar, tananã, tananã, tananã. E depois, no segundo parágrafo, eu colocava além disso. Só que aí eu aprendi que isso é errado. Porque se você está falando em primeiro lugar, no segundo parágrafo, o seu conectivo tem que ser em segundo lugar. Porque se eu estou conversando com você, por exemplo, eu tenho duas coisas para falar. Em primeiro lugar, eu estou dando aula de redação e, além disso, eu estou estudando. Não faz sentido, né? Porque se eu falei que eu tinha duas coisas para falar? Então tinha que ser, em primeiro lugar, eu estou dando aula de redação e, em segundo lugar, eu estou estudando. A gente tem que ter esse cuidado com os conectivos, para que eles façam sentido um com o outro. Eles precisam ser complementares, entendeu? Eles precisam ter uma coesão entre si, tanto entre os parágrafos quanto entre os períodos. E isso dos conectivos é a competência 4. Como eu falei, a gente vai trabalhar cada uma separadamente depois. Mas se você usar todos os conectivos certinhos, já são 200 pontos, tipo, garantido, assim. Não pode repetir também eles. Outra coisa, vocês viram que a gente mostrou muita citação ou muita argumentação de citação, né? Mas existem outros tipos de argumentação, como eu falei, de retomada histórica, de causa e efeito, e também a argumentação por dados e estatísticas, que você pode usar isso a partir dos textos motivadores. Muitos textos motivadores, eles dão dados para a gente, e a gente pode muito bem fazer bom uso desses dados. Não precisa ficar meio desesperado, né, com isso. E é bom você também ter sempre alguns dados na sua mente já gravado. Por exemplo, eu sempre tenho na minha cabeça que, não sei se é porque passa várias vezes no jornal, mas que a taxa de desemprego, de acordo com o IBGE, aumentou 13% nesse ano, entendeu? E é bom a gente ter esses dados na cabeça, de que o Brasil é o quarto país mais desigual do mundo, porque você acaba usando isso como repertório. Agora, caso vocês forem usar o que tiver nos textos motivadores para fundamentar a sua argumentação, vocês têm que ter em mente uma coisa, que isso não vai contar como repertório sociocultural, porque você está usando algo que já foi dado pela prova. Então, tem que tomar esse cuidado. Você não pode botar lá, já botei isso, não preciso colocar outro repertório. Você pode usar? Pode, mas tem que acrescentar uma informação nova, uma informação que você traga com você. E outra coisa também tem que tomar cuidado, caso use esses dados, é que não pode ter cópia. Você pode fazer, por exemplo, uma paráfrase. Exemplo, tá lá, segundo o IBGE, tá nos textos motivadores. Segundo o IBGE, 5% da população brasileira é mais rica do que os outros 95%. Aí você tem que meio que reformular isso, sabe? Tipo, dados do IBGE, dados do IBGE apontam que 5% da população brasileira tem maior domínio econômico ou tem mais dinheiro, mais poder aquisitivo junto do que os outros 95% da população. Já deu uma leve diferenciada. Tá falando a mesma coisa? Tá. Mas tem que tomar esse cuidado para não ser considerado cópia.
Você falou alguma coisa? Eu ia falar agora para a gente fazer a mesma atividade que a gente fez na semana retrasada. Vocês querem fazer assim logo de cara ou querem que, tipo, eu e Rebeca faça primeiro para demonstrar? Assim, a Agnes não estava aqui semana passada, não sei se tinha mais alguém que não estava, mas a atividade é basicamente o seguinte: a gente vai dar um tema, aí tem que fazer o seguinte, tem que dizer quais são os elementos temáticos desse tema. Eu acho que Lion também estava semana passada, não é isso? Pronto, a gente vai dar um tema. Tem que achar quais são os elementos temáticos do tema, colocar eles em ordem de importância e elaborar uma tese e os argumentos. Aí Sofia tá aí com os temas. Aí a gente faz um, depois vocês fazem o resto, certo? Eu vou colocar aqui o slide. Aí vocês podem fazer juntos também, só que aí a gente apresenta primeiro. E aí depois vocês falam de vocês. Tá. Então vamos dizer que você acabou de receber a prova de redação e aí você descobre que o tema é Dilemas da doação de órgãos no Brasil. Então, o que a gente precisa fazer agora? Você tem que focar quais são os elementos temáticos mais importantes, circular eles por ordem de importância e saber qual é a pergunta subjacente a esse tema. O que ela quer que você responda? Qual é a sua tese? Qual é a sua resposta para essa pergunta? Então, a gente vai dar 5 minutos e aí a gente fala e depois vocês falam de vocês. Pode ser? Assim, eu acho que a gente esqueceu de falar, mas é para colocar também a pergunta subjacente ao tema. Vou anotar aí no chat. Acho que a Agnes tinha caído da ligação, aí eu vou reenviar no chat o que tem que pegar do
Alguém fez? Sofia, terminou aí? Tu não quer falar o teu, não? Pode ser. Tá. Alex tá fazendo. Vou esperar aí. Robert perguntou o que dá para fazer. É para fazer o seguinte: tem que pegar esse tema que está aí e anotar quais são os elementos temáticos relativos a esse tema e colocar eles por ordem de importância. Formular a pergunta subjacente ao tema e criar uma tese e argumentos ao redor disso. Aí, quem não estava na aula passada, a gente vai fazer aqui para dar um exemplo. Lion disse que vai ter que sair, mas tá de boa, depois tu assiste. Aí, se tu tiver alguma dúvida, tu fala pra gente. Beca, eu vou começar logo aqui para eles terem uma ideia de como é. Certo? Então, vamos dizer que a gente está no Enem e recebeu esse tema, dilemas da doação de órgãos no Brasil. Então, você nem leu os textos motivadores ainda, ou pode ser que você leia, né? Mas a gente aqui não tem nenhum texto motivador. Mas, seguinte, eu recebi esse tema. Geralmente, os temas, eles querem que você crie uma tese sobre eles, né? Se você vai criar uma tese, tem uma pergunta subjacente àquele tema. Geralmente, ela está clara. Por exemplo, o pior do Brasil é o brasileiro, já é uma pergunta. E sua tese é sim ou não. Mas esse tema, por exemplo, que eu botei aqui, não é uma pergunta clara. Você tem que descobrir qual é a pergunta que esse tema está fazendo para você. Dilemas da doação de órgãos no Brasil. Eu acho que a pergunta é: quais são os dilemas da doação de órgãos no Brasil? E minha resposta para ele, minha tese, né, é que peraí, eu não sei se estou certa agora. Mas é tipo, seria que as famílias se recusam a falar, a doar os órgãos, né, do ente querido que morreu, e isso, consequentemente, aumenta a fila de espera da doação de órgãos aqui no Brasil. Não sei se isso estaria certo, ou se eu teria que primeiro problematizar, tipo, falar qual é o problema. No caso, o problema seria que no Brasil não há uma alta quantidade de doação de órgãos, e falar por que isso persiste, que no caso seria a recusa das famílias, né? Por tratar a morte como tabu. Pode ser isso, tipo. Minha tese é. Vocês entenderam? E aí eu esqueci de fazer, mas dá pra gente fazer aqui. Os Que é elementos colocar temáticos. os elementos por ordem de importância. Que para mim seria a doação de órgãos no Brasil, ou a doação de órgãos em primeiro lugar,
os dilemas em segundo e Brasil em terceiro. Porque onde é que esse dilema está acontecendo, né? Não é em qualquer lugar do mundo, é no Brasil. E o seu, Beca? Pronto. Os elementos temáticos eu coloquei também doação de órgãos em primeiro, porque se você não falar de doação de órgãos, você vai fugir do tema e zerar a redação. Então, ele com certeza é o principal. Em segundo, eu coloquei dilemas, porque se você não falar dos dilemas relativos a isso, você vai tangenciar o tema. E no Brasil, como o mais circunstancial e o menorzinho, porque mesmo se você não falar exatamente sobre o Brasil, mas tiver subentendido, já dá para passar. Como pergunta, eu coloquei quais são os dilemas da doação de órgãos no Brasil, igual de Sofia. E como tese eu coloquei, há um dilema relativo à doação de órgãos no Brasil, visto que não é um tema amplamente discutido, o que gera receio nas pessoas. Alguém mais fez? Vocês entenderam como é que faz essa estratégia de construção do projeto de texto? Principalmente quem não falava semana passada. Pronto. Ó, o Luciano colocou aqui. Ele colocou que o dilema é o mais importante. É o que a Rebeca disse. Você não é um dilema de qualquer coisa. É um dilema da doação de órgãos. E se você não falar sobre isso, você acaba fugindo do tema. Então, a doação de órgãos é o principal elemento temático. E depois não é só sobre qualquer coisa da doação de órgãos. É um dilema entre isso e no Brasil. Ele falou qual seria a problematização sobre a doação de órgãos no Brasil. É isso que a gente disse, né? Quais são os dilemas. E ele não colocou a estratégia aumentativa. Então, tu colocou aí que achou que dilema estava como problema ou problematização, mas é exatamente isso. Mas não é a parte central do tema. É porque o tema é sobre doação de órgãos, né? Mas vocês viram que, tipo, eu e Rebeca, a gente teve estratégias argumentativas diferentes. Mas nenhuma das duas está errada, sabe? Você pode seguir para vários caminhos. Pronto, por exemplo, vou repetir sobre o tema do Enem passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você não falar sobre acesso ao cinema, você vai fugir do tema. Se você não falar sobre democratização, você não vai estar contemplando todo o tema, mas ainda vai estar ali mais ou menos nele. E no Brasil se torna algo bem mais circunstancial, que apesar de ser importante, é mais circunstancial. É só você pensar assim, por exemplo, você chega em casa e a primeira coisa que os pais perguntam é tipo, como foi essa redação? Qual foi o tema? E você, pelo menos eu acabo esquecendo, mas você pensa logo, foi alguma coisa sobre cinema. E é isso que você vai ver, é o elemento temático principal, entendeu? O acesso ao cinema. É daí que você já tira logo qual é o tema principal. Tá falando sobre o quê? Doação de órgãos. Acesso ao cinema. Daí que a gente tira onde é que vem a importância, sabe? Paulo salientou aí que tu esqueceu de colocar o não há um número grande, tu colocou não. Foi. Mas de qualquer jeito eu vou apagar aqui e colocar outro tema. Peraí que eu vou olhar. Mas peraí que eu acho que a Agnes está fazendo desse ainda. Aí, ela mandou. Doação de órgãos, dilema Brasil, ok. Aí ela colocou como pergunta por que existem esses dilemas sobre a doação de órgãos no Brasil. Eu acho uma pergunta possível também. E como tese ela colocou, no Brasil e no mundo ainda há muitos tabus acerca da doação de órgãos. Pronto. Aí para completar essa tese, você
para colocar também os argumentos. Aí o que você poderia fazer é especificar 2 desses tabus, por exemplo, para completar a sua tese. Aí você discutiria um desses tabus no primeiro desenvolvimento e o outro no segundo. Seria uma estratégia possível. Tá. Aí o tema agora que eu coloquei, vocês vão fazer, a gente vai olhar o preconceito linguístico e seus efeitos na realidade brasileira. A gente vai dar 5 minutos e vocês fazem. Sofia, tua tela tá preta. Deixa eu parar e apresentar de novo aqui. Tá aparecendo? Tá carregando. Aí, foi. Ficou a tela preta de novo, mas eu acho que todo mundo já deve ter anotado o tema. Se não, falei no chat. Aí, voltou. Acho que deu tempo, né?
Alguém já fez? Certo. Vale esperar mais um pouco. Alguém já conseguiu fazer?
A Agnes mandou aqui o dela. Ela falou que os elementos temáticos por ordem de importância são preconceito linguístico, né, em primeiro lugar, depois seus efeitos e realidade brasileira. Foi isso? Que ela colocou esses efeitos desse preconceito linguístico do Brasil. Mas acho que foi isso, não foi, Agnes? E aí a pergunta que ela colocou foi: quais são os efeitos desse preconceito linguístico e por que esses efeitos são um problema? Eu acho que a parte desse por que esses efeitos são um problema seria mais sua problematização desse tema, entendeu? Não a pergunta em si que ele está propondo. Mas tá certo. É isso, mas eu não vejo como um problema considerar isso como uma pergunta, porque já norteia a sua tese. Sim. Você já está problematizando aquilo. E aí ela colocou que os efeitos do preconceito linguístico ainda é um problema na sociedade brasileira e argumentos de diversidade cultural e índice de alfabetização. Aí você pode explicar isso direito, Agnes? Em que se fundamentaria seus argumentos? A diversidade cultural eu coloquei porque a questão, tipo, às vezes não é nem a questão que, tipo, as pessoas falam errado da palavra, porque é aquela palavra daquela região. Isso ocorre muito no Brasil, porque a gente tem uma diversidade cultural muito grande, entendeu? Tipo, a forma como a gente fala aqui no Nordeste é muito diferente da forma como as pessoas do Sul falam. Então, eu ia colocar isso relacionar com a diversidade cultural, né, que gera esse preconceito. E o índice de alfabetização, porque no Brasil esse índice ainda é muito alto, tipo de pessoas que não têm, não são alfabetizadas, e isso corrobora, enfim, isso ajuda para que as pessoas não, né, ocorra mais ainda esse preconceito. Eu tentaria linkar com isso. Eu acho que faz sentido que no seu primeiro você fala que, tipo, há um mito de que existe uma unidade linguística no Brasil, né? Que não é verdade. Existe uma diversidade cultural muito grande. Mas você não acha que, tipo, você acaba se contradizendo? É minha opinião, não tô dizendo que você tá errada. Mas que, tipo, no primeiro você fala de diversidade cultural. Ou seja, que, na minha visão, você está falando que não tem uma norma padrão que se sobreponha demais, mas que sim que tem um mito de que no Brasil tem unidade linguística que é correta. E aí depois você fala que o preconceito linguístico acontece porque muita gente não é alfabetizada ainda, não é isso? Aí, tipo, é como se esse preconceito foi só com quem não foi alfabetizado e não sabe falar direito. Entende o que eu tô falando? Eu entendi, mas eu acho que foi um pouquinho da forma como eu me expliquei, porque eu acho que não sei como eu construiria, né? Mas eu pensei no sentido, tipo assim, vou usar o exemplo daqui no Nordeste, né? Muitas pessoas acham que o jeito que a gente fala é algo errado, e não que é uma variação linguística, né, da região. E aí, junto a isso, também por conta acham que aqui é os estereótipos de que tem que o nordestino não estuda e tudo mais, sabe? Essa questão da. Aí eu relacionaria isso, talvez, se eu conseguisse, isso com a taxa de analfabetização, entendeu? Porque uma coisa tá meio que relacionada com a outra, porque às vezes o fato de mesmo sendo alfabetizado, não significa que aquele jeito de falar está errado. Eu não sei se eu conseguiria linkar, mas era isso que eu estava tentando dizer. Ficou mais claro? Agora, uma coisa que vocês têm que se atentar é que sua tese tem que responder essa pergunta que você colocou como subjacente ao tema. Por exemplo, você colocou como pergunta: quais são os efeitos desses preconceitos linguísticos e por que esses efeitos são um problema? Mas você percebe que na sua tese você não responde nem quais são esses efeitos e nem por que são um problema?
Percebi, mas eu não sabia que a gente tinha que responder eles na tese. Isso, porque senão acaba que seu texto vai ficar expositivo. Aí você respondendo essa pergunta já elabora uma tese que tenha um argumento que é seu e que você possa usar para desenvolver. A gente acabou falando isso na aula passada, mas eu acho que a gente esqueceu de falar isso de novo hoje. É porque essa estratégia que a gente está apresentando é justamente isso. Porque o tema, ele quer que você discorra sobre ele. E para você discorrer sobre ele, ele tem uma pergunta por trás dele. É aí que sua tese entra. Sua tese, os seus argumentos são a resposta para ele, entendeu? Class colocou aqui. Peraí, deixa eu ver se tem outros. Não. Class colocou também que o preconceito linguístico era o elemento temático principal, depois efeitos e realidade brasileira, que nem a Agnes falou. E a pergunta também quais os efeitos do preconceito linguístico na realidade brasileira. E ele colocou que, devido a uma grande diversidade cultural e do alto número de analfabetos no país, o preconceito linguístico vigora em inúmeros cantos do Brasil, gerando efeitos na realidade do povo brasileiro. Isso seria sua introdução, Paz? Porque é o que a Rebeca falou, entendeu? Você não responde a tese. Na verdade, no caso, o que você poderia fazer é discorrer esses efeitos no desenvolvimento. Não citar eles, mas discorrer no desenvolvimento. Né, Beca? Sim, mas geralmente é bom deixar explícito na introdução, primeiro, para você não se perder, e segundo, porque já ajuda o corretor a se nortear também no seu texto. Porque a gente tem que tratar o corretor como uma pessoa bizonha, entendeu? Totalmente perdido na vida, que não sabe de nada. Porque não é porque ele não sabe de nada, é porque ele quer que o seu texto esteja o mais claro possível e o mais fluido possível. Por mais que ele entenda, tipo, um conceito super conceitual e tal. Conceito super conceitual é ótimo. Mas, tipo, uma citação filosófica, por mais que ele entenda, você precisa explicar como se ele fosse uma pessoa burra, entendeu? Porque é como se você estivesse escrevendo para alguém que não entende nada no assunto. Então você tem que deixar cada parte clara. Mais alguém mandou aqui. Um dos critérios de correção, inclusive, é algo chamado autoria. Aí você pensa assim, mas o que é autoria? E, tipo, o nome em si não explica muita coisa. Mas essa autoria que exige nos critérios de correção é que o seu texto ele possa ser lido sem precisar de alguma referência externa. Tipo, você pode simplesmente pegar seu texto, ler ele inteiro, entender tudo que está ali sem precisar consultar. Por exemplo, eu falei de Marx na minha redação, falei que sobre o Capital. Aí, Marx escreveu o Capital e por isso nós temos que discutir sobre a luta de classes, sei lá o quê. Só que você não explicou o que Marx fala no Capital. Ou seja, a pessoa teria que conhecer o Capital para entender o que você está falando. E isso não pode acontecer, aí você perde a sua autoria do texto. Sim, Paulo falou também que o tempo de correção dele, né, do corretor, é muito curto, então a redação mais clara vai ajudar. E até isso de, por exemplo, sua redação tá meio complexa no início. E aí ele pegou ela, foi a primeira redação que ele pegou naquele dia. Então tudo bem, porque a pessoa tá calma, né, ela tá descansada, e aí ela vai ler sua redação com mais calma, com mais paciência, e pode tentar entender o que você tá falando. Mas caso sua redação seja, tipo, sei lá, quantas redações eles corrigem por dia, mas, tipo, a 20ª redação, a pessoa já tá estressada, ela não quer pensar muito, ela quer que as ideias estejam prontas para ela entender. Então, quanto mais claro você apresentar os seus argumentos, suas ideias, sua opinião, mais fácil vai ser para o corretor entender, entendeu? Eu tenho um amigo que ele escreve muito bem. E, assim, sempre que ele usa repertórios socioculturais muito complexos, sabe? Mas ele sempre tira nota alta. Só que aí na redação do Enem que ele fez no Enem 2019, ele tirou 880. E aí ele deu pro nosso professor corrigir também, né? E o nosso professor daria para ele 920. E conversou com ele, que disse que não é nem que a ideia, que o texto dele estava errado, mas é que a ideia dele não estava tão clara. E aí o corretor acabou se perdendo.
Então, é por isso que muitas vezes a gente fica meio coisado assim, tipo, ai meu Deus, eu tenho que usar uma Palavra citação difícil. muito profunda e vocabulários complexos, mas é super o oposto. Sua ideia tem que estar ali clara e, tipo, o mais claro possível, em resumo. Pronto, faltou analisar a resposta de Alex, não foi? Foi. Pronto. Preconceito linguístico como primeiro elemento, ok. Efeitos como segundo, realidade brasileira como terceiro. Eu vi que tu separou assim as coisas, mas, por exemplo, preconceito linguístico seria um só e realidade brasileira também. Aí, como pergunta, também colocou quais os efeitos do preconceito linguístico na sociedade brasileira, ok. Aí, em pleno século XXI, ainda o estilo cultural de sotaque é visto como motivo de pirraça e até bullying. Sobre a palavra pirraça, é uma coisa informal e que poderia te fazer perder ponto na competência um, que é a competência que diz a piada, foi corretor? É isso, mas sempre evitar essas informalidades, assim. Pronto, aí Alex foi e respondeu qual seria um desses efeitos, que seria o bullying. Se eu fizesse, por exemplo, eu colocaria que os efeitos são a supervalorização da norma padrão, né? Aliás, eu acho que seria uma causa do preconceito linguístico, né? Creio que sim. Então, os efeitos eu colocaria que são discurso de ódio e marginalização de algumas classes sociais, além de criar estereótipos. Tipo, muita gente lá no sul cria estereótipo dos nordestinos, né? Então, acho que isso seria um efeito também. Você Aí, tipo, tu colocou o bullying como um dos efeitos, mas lembrando que tem que ter dois argumentos, um para desenvolver no desenvolvimento um e o outro para desenvolver no 2. Eu fiz aqui faltaria outro também. efeito. A pergunta e os elementos temáticos coloquei a mesma coisa, e como tese eu coloquei que o preconceito linguístico no Brasil é um problema que tem como efeitos a acentuação da desigualdade social e o apagamento da diversidade cultural. Eu achei meio estranha essa parte que eu coloquei depois do apagamento da diversidade cultural, mas eu acho que eu mudaria, mas como eu fiz rápido aqui. É isso, gente. A gente já passou do limite da aula. Mas vocês têm mais alguma coisa para falar? Alguma dúvida? Qualquer coisa, podem mandar lá no grupo ou no privado da gente também. É isso também que eu ia falar. Caso vocês construam alguma introdução ou já o texto completo, pode mandar pra gente. Ou, sei lá, alguma dúvida sobre qualquer coisa. Manda pra gente no privado ou no grupo mesmo, a gente responde. Ou até É, alguma redação que vocês já tenham feito, se quiserem que a gente dê uma olhada e tal. sim. E acompanhe sempre o Instagram também do Democratiza, porque a gente sempre tá postando dica lá, tanto de história, de redação também. Hoje a gente postou sobre como usar o funk na redação. Tem várias dicas que dá para usar lá e dicas de português também. Então acompanhe sempre o Instagram que a gente está postando coisas. Vou parar aqui a gravação. E obrigada a todos que assistiram até aqui. Sim, acabou.